Fala, meus xisteiros de plantão! Meu nome é Max Plot e você está no X Repórter, trazendo tudo o que rolou de mais quente no X hoje. Todos os plots, notícias e mais que explodiram por lá. Fique ligado, não perca nada, logo depois da vinheta. E aí galera, aqui é o Max Plot e tá começando o seu resumo diário de tudo, absolutamente tudo que bombou no X. Já prepara aí a pipoca, o print e vem comigo, porque hoje o dia foi agitado. Boa noite, meus xisteiros de plantão, sejam muito bem-vindos. O nosso resumão de hoje tá daquele jeito, sabe? Imperdível. Então bora começar logo que a timeline não perdoa não. Então, sem mais enrolação, bora dar aquela espiada no que pegou fogo no X hoje, dia 6 de março de 2026? Eu separei os 5 maiores plots, aqueles que realmente pararam a internet. Vamos nessa! E olha só, em primeiríssimo lugar não podia ser outro, né? Big Brother Brasil, que nunca decepciona. O assunto hoje lá na casa foi uma verdadeira montanha-russa. Tinha preocupação, mas também tinha uma dose assim gigantesca de vergonha alheia. Segura aí! A timeline simplesmente rachou no meio. De um lado, uma galera super preocupada com a saúde da Ana Paula Renault, que olha, parece estar sofrendo bastante na xepa. Do outro lado, um mico, mas um mico histórico do Babu Santana no Cine BBB, que virou um prato cheio para os memes. Foi o caos perfeito, sabe? E as reações da galera mostram direitinho essa divisão. Enquanto um monte de gente estava se acabando de rir com a gafe do Babu, o que rendeu o comentário mais curtido do dia, outros estavam bem preocupados com a Ana Paula. Chegaram até a organizar mutirão para ajudar ela. A casa tá dividida e o público, pelo visto, também. O jogo tá pegando fogo. Agora, saindo da casa mais vigiada do Brasil e indo direto para o centro do poder, lá em Brasília. O segundo plot do dia envolve o ministro Alexandre de Moraes, um banqueiro e um suposto vazamento de mensagens que, nossa, balançou o cenário político. A história é a seguinte: vazaram umas supostas mensagens entre o Vorcaro e o Moraes, que teriam sido trocadas horas antes da prisão do banqueiro. Nelas, o Vorcaro parece, meio desesperado, falando de um possível vazamento e perguntando se o ministro tinha conseguido bloquear alguma coisa. E o detalhe que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha? As respostas, que seriam do Moraes, foram mandadas no modo de visualização única. Sabe, aquela que some depois de ler? Bem misterioso, né? E o X, claro, explodiu. A teoria principal que viralizou foi de que a grande mídia teria um papel central nessa história toda, com muita gente cobrando explicações de jornais e jornalistas. Mas o que pegou mesmo foi a questão técnica. A ideia de que a PF poderia ter acessado mensagens de visualização única deixou uma galera bem preocupada com a própria privacidade. Mas a história teve uma reviravolta. Lá pro final da tarde, o STF soltou uma nota oficial negando tudo. Disseram que uma análise técnica provou que as mensagens são falsas e não partiram do celular do ministro. Essa novela, gente, tá longe de acabar. Pode apostar. Agora saindo da tensão de Brasília e indo para a adrenalina dos esportes. Hoje foi dia de sentir o orgulho do Brasil, viu? A Fúria, o nosso time de League of Legends, deu um verdadeiro show no MSI, o Mid-Season Invitational, que é um dos maiores campeonatos do mundo. E para entender o tamanho do feito, é só olhar para esse placar. Sim, foi um atropelo completo. Não teve nem choro, nem vela. 5-0. A Fúria simplesmente passou o trator para cima de um time da LCS, a Liga Norte-Americana, e garantiu a vaga na grande final. Foi uma partida impecável que deixou a comunidade em festa e os rivais sem entender absolutamente nada. A torcida foi à loucura, comemorando não só a vitória, mas o domínio completo sobre o cenário norte-americano. Mas o mais legal foi ver o reconhecimento para quem trabalha nos bastidores, sabe? A psicóloga e a fisioterapeuta do time foram super lembradas, mostrando que essa vitória é de toda uma equipe. Que demais! Sério! Agora do virtual direto para o campo de futebol. Nosso quarto tópico é sobre inspiração, e vem lá da Espanha, mas com um toque bem brasileiro que contagiou todo mundo. A frase é simples, mas é poderosa. 1% de chance, 99% de fé. Foi isso que o jogador brasileiro Rafinha, do Barcelona, postou. E bastou para incendiar as redes e virar um mantra de superação instantâneo. A frase explodiu e o Rafinha foi coroado o brasileiro mais motivado do mundo. A citação foi tão forte que ultrapassou a rivalidade, com até torcedores do Flamengo pegando o lema para o time deles. É a prova de que a fé não tem camisa e que ela move montanhas e timelines também. E para fechar nosso top 5, a gente volta para a política com um post que prova que, às vezes, poucas palavras fazem um barulho enorme.
O deputado Nicolas Ferreira conseguiu gerar um engajamento absurdo com uma única perguntinha. Foi só isso aqui. 5 palavras. Quem blinda quem agora? Foi uma provocação direta que, no clima político que a gente vive, funcionou como um fósforo num barril de pólvora. E a internet, claro, não deixou passar. E a base de apoio do deputado respondeu na hora. Os comentários reforçaram a mensagem dele, ecoando a pergunta e mostrando que a provocação atingiu em cheio o alvo que ele queria. Gerou um debate intenso nas respostas. E esses foram os grandes plots que movimentaram o X hoje. De reality show a esportes, passando por Brasília e pelo futebol europeu. Que dia, hein? Que dia! E agora, aquele momento que vocês já conhecem. Se curtiu esse resumão, não esquece, hein? Deixa aquele like para ajudar a gente a chegar em mais pessoas, se inscreve aqui no canal e, claro, compartilha com aquela pessoa que vive meio offline e precisa se atualizar. Agora vejo vocês, quero saber qual desses plots te pegou mais. Foi o drama do BBB, a tensão política, a vitória esmagadora da Fúria? Me conta tudo aqui nos comentários que eu vou ler e responder geral. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê amanhã com mais um resumão quentinho saindo do forno, porque no X sempre mais sempre rola algo. Valeu e até a próxima! E aí, meu amigo xisteiro, ficou por dentro dos assuntos mais engajados do X hoje? Comenta aqui embaixo. Se gostou, fica ligado que amanhã estaremos de volta. Então, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Um abraço, beijos, te espero amanhã e tchau!